só tinha 14 anos quando teve sua vida interrompida de forma covarde. Ele foi acusado, condenado, mas ele era inocente. George Staney é o nosso caso de hoje. Já entra nos comentários e me diz se você conhecia esse caso. O ano era 1944, auge da segregação racial nos Estados Unidos. E o país estava dividido, de um lado brancos, do outro negros. George aparece como um bom menino, mas que estava no lugar errado, na hora errada e com a cor errada. Mas o que um adolescente de 14 anos teria feito para ser condenado à morte? Filho de Amy e George Junius Staney Jr. tinha mais 3 irmãos, Catherine, Charles e Amy Staney Ruffler. George foi a pessoa mais jovem a ser executada na cadeira elétrica nos Estados Unidos. George nasceu em 21 de outubro de 1929 em Alco, na Carolina do Sul. Ele vivia com a família no condado de Clarendon quando tudo aconteceu. Eles moravam numa casa cedida pelo patrão do George, que era dono de uma serraria. Alco, a área residencial onde eles viviam, estava sob as leis de Crow, que obrigava brancos a viverem separados de negros. Não havia interação entre eles. Eles não podiam nem olhar e quanto mais conversar. Terrível. Uma parte terrível da história. Até que chegou o dia 23 de março de 1944. 2 garotinhas estavam andando de bicicleta e elas estavam procurando flores. Elas eram Betty June Banker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 8 anos, brancas. No sentido oposto vinham George e a sua irmã Catherine, caminhando também na mesma via. Eles estavam perto da casa deles, dos Staney, os 2 negros. Quando as 4 crianças se cruzaram, as meninas brancas perguntaram para o George e a sua irmã se eles sabiam onde estavam aquelas tais flores que elas estavam procurando, que eram as tais flores da paixão. O George e a irmãzinha dele disseram que não sabiam. E aí, eles seguiram seu caminho e as meninas brancas seguiram seu caminho também. Ok, cada um foi pro seu lado. Mais tarde, as 2 meninas brancas não voltaram para casa. Os pais, quando se deram conta que as meninas não estavam voltando para casa, eles foram procurar por elas. Vieram os vizinhos, começaram a ajudar, outras pessoas também, voluntários. Começou todo mundo a fazer a busca pelas meninas. Quando o George voltou com a sua irmã Catherine para casa, eles estavam lá fazendo a sua refeição junto com a família e batem na porta dele. Uma mulher vem e diz pro pai do George, que foi atender a porta, diz pra ele que as meninas tinham sumido, a mulher foi embora e ele voltou pra dentro e disse pra família, o que tinha acontecido. E aí, nisso, o George Jr. disse pro pai, a gente viu elas. Disse realmente que ele tinha visto essas 2 meninas de bicicleta, da mesma forma como o pessoal estava procurando. Ele explicou o lugar. Tanto ele quanto Catherine, que estavam juntos. Ok, o pai com essa informação saiu e foi também ajudar a buscar as meninas. Elas só seriam encontradas na manhã seguinte, infelizmente já sem vida, numa vala de lama com ferimentos profundos na cabeça. O pai do George, depois conversando com a polícia, chegou a mencionar que o filho dele tinha visto as 2 meninas de bicicleta, ele com a irmãzinha dele, a Catherine. A polícia foi então até a casa do George e ele estava sozinho, varrendo a varanda, e a polícia chegou, 2 policiais chegaram e começaram a conversar com o George Jr. ali mesmo. Começaram a fazer perguntas para ele. E ele disse que realmente tinha visto, mas que não sabia de nada. Eles perguntaram se o pai ou a mãe dele estava lá. E ele disse que não. E aí eles se aproveitaram desse momento e começaram a fazer perguntas para o George. O George falou tudo que ele sabia, na inocência dele. E eles, os 2 policiais, falaram não, você vem com a gente. Sendo que ele passou as informações que ele sabia. Eles perguntaram a idade do George, ele disse que tinha 14 anos. E aí os policiais levaram o George. Ele ainda tentou correr para dentro de casa, mas ele foi agarrado e levado direto para a delegacia. Isso sem a presença do pai, sem a presença da mãe, sem a presença de um maior. Tava só o George ali, uma criança, um adolescente, sendo levado pela polícia. Já começa errado daí. Lá o George foi interrogado pelos policiais como se ele fosse um adulto. Eles fizeram várias perguntas para ele e ele a todo momento ficava pedindo pela mãe. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. E eles interrogaram uma criança, sem nenhum adulto, sem nem o advogado. Não chamaram ninguém, só os policiais e uma criança. E claro que eles estavam falando com ele com o poder da autoridade deles, com um tom de ameaça e também coagindo o menino. Até que depois de 1 hora, os policiais anunciaram que o George tinha confessado o crime. Segundo os policiais, o George teria confessado que tentou abusar das 2 meninas, no momento que elas estavam procurando as flores. E aí depois o George teria, segundo os policiais, perdido a paciência com a menor, que tentava proteger a maior, enquanto ele estaria tentando abusar sexualmente dela. E aí foi quando ele perdeu a paciência e matou
as duas, acertando elas com uma barra de ferro ao mesmo tempo. Ainda de acordo com os policiais, o George teria jogado então os corpos das duas nesta vala de lama. Ao mesmo tempo, uma criança da mesma idade praticamente das duas. E aí os policiais montaram todo o enredo aí desse crime, dizendo que o George teria batido nas duas ao mesmo tempo com essa barra de ferro, que teria quebrado o crânio delas, e em uma delas em 4 partes. Isso segundo os policiais. E aí já no dia seguinte o George foi acusado de assassinato em 1º grau. O pai dele foi demitido da serraria e eles acabaram então, a família toda, indo embora dali com medo de represálias por causa do crime que o filho dele tinha sido acusado de ter cometido. Depois disso foi tudo muito rápido. Parece que eles estavam com bastante pressa em acusar, condenar e sentenciar o George. Em 23 de março foi o crime e logo depois George já foi preso. Em 24 de abril começou o julgamento do menino. O julgamento foi tão rápido, claro, eles já tinham em mente o que eles queriam fazer. Começou ao 12h30 e terminou às 5h30 da tarde. Depois, em apenas 10 minutos, o júri, que só tinha homens brancos, decidiu que George era culpado e a sentença era a morte na cadeira elétrica. Pareciam sádicos querendo condenar um menino. O pior de tudo é que o advogado do George, o Charles Plowden, que foi nomeado pelo Estado para defender o George, não fez nada. Ele não fez nenhuma contra-argumentação, ele não apelou, ele não recorreu da sentença, nem testemunhas de defesa para o George ele convocou. Nada. Parece que o advogado do George estava ali só porque ele era obrigado a estar, porque o Estado obrigava, e para cumprir o protocolo, porque defesa ele não fez nenhuma para o George. George tinha sido jogado na cova dos leões, mas ninguém se importava, porque ele era negro. O pastor da comunidade ali, da igreja que eles frequentavam, ele chegou a fazer uma apelação, para a autoridade local, só que eles lavaram as mãos e deixaram a justiça fazer o que eles queriam que ela fizesse, que era condenar o George. E o George já tinha 14 anos e, segundo as leis da Carolina do Sul, maiores de 14 anos eram e ainda são considerados como adultos. Então, como foi tudo muito rápido no caso do George, em 16 de junho de 1944, ele foi então covardemente executado na cadeira elétrica. Às 19h30, George caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. O equipamento, como era para adultos, não cabia no George quando ele foi atingido pela primeira descarga elétrica de 2.400 volts. A máscara que cobria o rosto dele se soltou, mostrando as queimaduras de 3º grau no rosto e na cabeça do George. Eles fizeram 3 descargas elétricas ao todo para declarar o George, então, oficialmente morto. Isso levou 4 minutos. Tudo isso sob o olhar de testemunhas que estavam do lado de trás do vidro assistindo a execução do menino. Isso é de um sadismo absurdo. Como o George era muito pequeno e uma criança, ele não alcançava, o equipamento que ia na cabeça dele. Alguns lugares dizem que a Bíblia que ele levou no braço foi colocada para ele poder aumentar de tamanho e alcançar o equipamento da descarga elétrica. É claro que uma história tão covarde, tão absurda dessa, gerou muita controvérsia, principalmente pela covardia, com um menino. Só que um tempo depois, nas investigações, eles descobriram que aquela barra de ferro que foi usada para tirar a vida das meninas, ela pesava quase 10 quilos. E para o George, um menino magrinho de 40 quilos, era muito difícil que ele conseguisse segurar uma barra, levantar e ter força suficiente para bater nas duas ao mesmo tempo, e com a força que foi feito, com a força que bateu nas meninas, e ainda para golpear as duas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais que estavam lá na tal confissão do George, eles entraram em contradição com algumas informações que eles tinham dado, e também eles não tinham provas de alegações que eles deram. E também eles não tinham evidências físicas que comprovassem o que eles estavam dizendo. E por que ninguém fez nada? Por que ninguém contestou as alegações dos policiais? Por que não fizeram uma investigação maior em cima, do que os policiais falaram? Por que somente aceitaram o que os policiais falaram e não foram investigar realmente tudo aquilo? E já condenaram e já sentenciaram o menino porque era uma criança negra? Mas somente 70 anos depois da execução do George, em 17 de dezembro de 2014, a justiça norte-americana, através da juíza Carmen Mullen, anulou a condenação de George Staney. A juíza tomou essa decisão, claro, depois da apelação da família do George, que nunca desistiu de provar a inocência dele, porque o Tribunal da Carolina do Sul falhou em não dar um julgamento justo lá em 1944. Falhou e falhou miseravelmente, covardemente, e ainda com o inocente. Isso tornou então ele apenas um suspeito, porque teria que ter uma investigação e um novo processo, para poder ver se ele era realmente culpado ou inocente, o que não foi feito na época. Ele realmente não teve um julgamento justo. E a juíza, apesar de não desconsiderar a hipótese de ele ter cometido o crime,
Ela concluiu analisando, as investigações que provavelmente ele tenha confessado através de meios coercitivos e também de ameaça dos policiais. Assim, ela decidiu então pela anulação da sentença anterior. Que caso triste. E ele sofreu tudo isso por ser negro. E, infelizmente, o racismo continua a existir no mundo até hoje. É um absurdo isso. Não com tanta crueldade como era na época, da segregação, mas continua a existir. Em alguns casos, sim, muita covardia e muita violência. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam que todos nós somos iguais e que racismo é crime. Então, não se cale. Denuncie. Lembrando que a Carolina do Sul, onde o George vivia, era e continua sendo um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Bem no cinema, George Stanley inspirou o filme Carolina Skeletons, de 1991. Ainda tem uns fatos paralelos com o filme A Espera de um Milagre, que foi baseado parcialmente no livro de Stephen King. Você conhecia esse caso do George Stanley? Um dos casos mais tristes, realmente de muita covardia com um inocente. Conta pra mim nos comentários, diz o que você achou desse caso. Clica aqui, tem outros vídeos para você conferir no canal. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.